Portanto, no âmbito deste primeiro painel, temos, em primeiro lugar, a doutora Maria Alva Carlos Barbosa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora do CNPq, cientista do nosso Estado da FAPERJ. Não sei se diz. Federação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem. Senhora professora, 15 minutos. Ninguém está a contar o tempo, mas eu conto o tempo. Ah, mas eu vou falar pouco. Muito obrigado. Tenha a bondade. Isso é sempre uma promessa que eu não cumpro. Eu vou falar pouco. Eu gosto de falar. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Todo mundo que já me viu de manhã vai ter o desgosto de ver novamente, né? Porque figurinha repetida não enche álbum, a gente diz isso no Brasil, ou seja, eu vou me repetir. Eu vou falar, mais uma vez, do ponto de vista metodológico, sobre a entrevista que a gente faz no âmbito, normalmente, dos estudos de comunicação, que eu acho que a gente sempre evoca a história oral, vamos fazer entrevista de história oral. Eu acho que a gente faz uma coisa que eu chamo entrevista comunicacional, que é uma mescla da metodologia da história oral com as nossas vidas. Nós somos normalmente jornalistas, e jornalista tem como ferramenta principal de trabalho a entrevista, e ele desenvolve uma série de expertise na realização dessa entrevista que não vai estar longe no momento que ele faz uma entrevista que ele anuncia como de história oral. Era como se ele tivesse apartado a vida dele da forma como ele habitualmente faz entrevista. Meu telefone está apitando. Modo silencioso está ativado. Bom, então eu chamei essa comunicação de entrevista, diálogos de uma maneira, de uma escrita comunicacional, de uma apuração, de uma expertise comunicacional, como documentação memorável da história do jornalismo. Então, é no gogó, tá? Não tem nenhuma apresentação ali, como eu gosto. Velho professor a gente fala no Brasil de cuspe-giz, ou seja, sem nenhum recurso audiovisual. O objetivo, então, dessa breve comunicação é mostrar como as entrevistas são importantes nessa história, para construir essa história do jornalismo, ainda que no processo de documentação memorável, essas questões e distorções, outras devam ser consideradas desse ponto de vista metodológico. Bom, a primeira é essa. A entrevista faz parte, normalmente, da nossa prática profissional, mesmo quando a gente se desloca, né, do fato de ter sido jornalista, como eu digo que fui no século XIX, né, para 4 décadas de ensino universitário. Mas há outras questões. A primeira delas é que a memória não é história. A memória se produz sempre num lugar posicionado, sujeito às interferências do presente e às posições do lugar aonde o sujeito histórico fala. É desse lugar que o entrevistado, então, vai lembrar o passado, que é sempre reconstrução a partir das questões que se colocam no presente. Essa relação entre tempos, do passado até o presente e do presente ao passado, governa as reflexões da comunicação, que aborda, então, as possibilidades metodológicas de uma história do jornalismo, utilizando como fonte o possível passado. Ele é sempre da ordem da possibilidade, da probabilidade, e não da evidência. Esse possível passado existente no memorável considerado e nessa perspectiva como documentação histórica. Então, se a documentação, os documentos empíricos, normalmente, as outras documentações da ordem do documento, que também, como dizia Jacques Legoff, é um monumento de memória, né? Pode significar a possibilidade da construção do que a gente chama monólogos na escrita comunicacional, já que na interpretação o autor realiza, ele faz a partir de um olhar a personagens fisicamente ausentes, de tal forma, na bela frase do Robert Darnton, que fazer história é conversar com os mortos.
Na questão, quando a gente faz da entrevista, essa ferramenta introduz a noção de diálogo na produção de uma escrita. Há sempre um gesto das palavras do outro ecoando como texto final da nossa pesquisa. Mesmo que essas palavras não apareçam claramente no texto, o que conduzirá a narrativa será sempre essa presença no momento em que ela se deu, incluindo o que existia em torno, os passos que ficaram ecoando, a forma como se estabeleceram trocas e vínculos na realização dessas conversas, que é assim que o jornalismo faz, não é? Então, você descreve o ambiente, descreve o tempo, descreve as emoções. Por que não mesclar? É essa a minha pergunta. Então, a entrevista se configura, portanto, como uma conversação, ou seja, como um momento em que o outro, gradativamente, paulatinamente, vai pela fala se construindo como persona para aquele que pergunta. São esses jogos formais de utilização da entrevista como ferramenta metodológica que eu vou abordar brevemente. Nos manuais metodológicos há sempre muitos nomes, as pessoas gostam de categorizar. História oral, história de vida, história disso, história daquilo, entrevista disso, entrevista daquilo, aberta, semi-aberta, estruturada. É um monte de nome que não serve para absolutamente nada, do meu ponto de vista, né? Produzindo uma série de classificações. Cabe lembrar também que as biografias orais, entre aspas, como método, teve como percursor o historiador alemão Dilthey, que mostrou as diferenças das chamadas ciências humanas em relação às ciências naturais. Para ele, o social só podia ser aprendido através de uma abordagem, eu sublinho, compreensiva, quando se poderia decifrar o sentido que o ser humano atribui à sua ação. Há que ser ressaltada ainda as correntes teóricas da sociologia compreensiva, Schultz, né, do interacionismo, Goffman, por exemplo, que também privilegiam as entrevistas como conversas naturais, capazes de fornecer, e eu sublinho, impressões de memória sobre o cotidiano. Considera-se, enfim, a importância das percepções subjetivas que o entrevistado tem de si próprio, sua relação com o outro e com o ambiente e a própria subjetividade do pesquisador que realiza aquela entrevista. Muitos autores consideram a entrevista como a técnica por excelência da investigação social, ou seja, o nosso tubo de ensaio, sendo semelhante nas ciências humanas e sociais aos experimentos, né, das chamadas ciências duras, da química, microbiologia, etc. Nos estudos de comunicação, a entrevista como ferramenta para a pesquisa metodológica filia-se reiteradas vezes até uma certa fixação aos pressupostos metodológicos da história oral. E eu falo isso de cadeira porque sou historiadora, né? Perspectiva também, né, historiográfica, que se insere, então, num duplo movimento da história, de ampliação das abordagens, olhares e a crítica às fontes documentais. Porque o documento não é evidente, ele não é aberto, ele não está aberto assim, ele não fala, né, como a gente diz na história. Preciso que a gente pergunte ao documento, né? O documento não fala. Assim como também o entrevistado não fala. Nós é que induzimos e conduzimos essa entrevista. Assim, ao fazer as chamadas histórias de vida, que é uma das possibilidades que a história oral nos coloca, como fonte para a construção da pesquisa, a meu juízo, 2 aspectos devem ser considerados. Em primeiro, e o mais importante, a entrevista se torna um diálogo com os vivos e não com os mortos, já que a história está acostumada a produzir diálogos maravilhosos, diálogos com os mortos. Então, é a primeira ruptura, não é? Nós conversamos, como diz o Jarton, interpretamos o passado, os modos de pensar, as produções de sentido dos homens que não estão mais diante de nós. Então, é uma interpretação levada a outras esferas.
que é o que acontece quando a gente usa as chamadas fontes documentais. O segundo é a ação viva da memória na produção dos dados empíricos, né? O historiador Alessandro Portelli define a história oral como uma arte, a reconstrução da vida por intermédio da narrativa, o processo de escutar as vozes das pessoas comuns, de dar voz aos que, em princípio, não teriam, porque o documento, né, é guardado por quem normalmente tem voz, e os excluídos da história, chamado parodiando aqui Michel Perrault, não tem essa possibilidade de ter sua voz guardada. É uma metodologia centrada no movimento de ouvir o outro, permitindo conhecer a história vivida pelos atores vivos, as chamadas testemunhas. A entrevista, então, é um diálogo comunicacional, resultado de um encontro possibilitado pela pesquisa de campo. Portanto, não é qualquer projeto que se adapta a ela. É preciso destacar os conteúdos da memória, evocados e organizados, num diálogo sempre ativo entre entrevistado e entrevistador. Portanto, a questão do memorável está sempre presente e interpelando aqueles que fazem deste método, né, ferramentas indispensáveis para a interpretação. Há que se observar ainda duas táticas fundamentais para a construção metodológica das chamadas histórias de vida, seja ela de natureza profissional ou não. A instauração da confiança, que resultará na partilha e abertura das profundezas da memória. Então, para isso, na história, há várias técnicas, há a preparação, há a possibilidade de previsão da ausência das falas, há esse diálogo que restaura a vida desde o tempo da avó do sujeito, para ele ir lembrando e abrindo a sua memória paulatinamente, né? Então, a abertura dessas profundezas da memória e dos sentimentos, a realização de encontros prévios para conhecer outros personagens, estabelecer laços duradouros e criar possibilidades de caminho. Às vezes, a gente vai 5, 6, 7 vezes antes de realizar propriamente a entrevista. E na comunicação, a gente não faz isso. Não faz isso. É preciso que se diga. Assim como pós-entrevista também, que tem toda uma técnica na história, a gente normalmente, estou falando dos estudos de comunicação estrito sensu, que eu, pelo menos, que eu conheço, normalmente, eu estou generalizando, e toda generalização é burra, claro que há pessoas que não fazem assim, normalmente não se faz. Então, o local da entrevista também é fundamental. Esses lugares interferem nas lembranças que se produzem no entrevistado, sendo fundamental para a eclosão do que permanece adormecido. Eu tenho existe uma pesquisadora no Brasil, chamada Alice Mello, nem foi minha orientanda de doutorado. Ela fez uma bela tese, chama Espiral de Lembranças, sobre a tragédia de Mariana, a barragem que destruiu Bento Gonçalves. E ela, então, faz entrevistas. Ela é maravilhosa entrevistadora. Com esses personagens sobreviventes, e ela aí vai para aquele lugar que é só barro, e as pessoas mostram as ruínas das casas. Ou seja, mas para ela chegar a essa fase, ela foi 10 vezes conversar com as pessoas, tomou cafezinho, e aí em Minas Gerais, o povo de Minas Gerais adora comer igual português, né? Então, aprendemos todos com os portugueses, lá em Minas Gerais. Então, ela deve ter engordado uns 10 quilos, porque cada vez que ela ia na casa dos mineiros, o mineiro soca comida, e que se não comer, é uma desfeita. Então, ela teve que fazer todo... E aí resultou num trabalho belíssimo, né? Então, esse lugar vai interferir nas lembranças do entrevistado, sendo fundamental da eclosão daquilo que aparentemente estaria adormecido. As entrevistas vão se entremear, portanto, sempre com impressões de lembrança do próprio entrevistador. As descrições que figuram, né, no diário de campo, outra ferramenta fundamental para a produção das observações, em relação aos espaços, os territórios onde se realiza a pesquisa, passam a ser parte importante das
chamadas impressões memoráveis, que misturam e produzem interações entre o pesquisador e o entrevistado e não distanciamento. Porque é assim que se dá quando a gente faz entrevista para o jornalismo. Então, eu digo que essa entrevista que a gente faz é uma mescla, o que não é ruim, entre as técnicas, algumas técnicas da história oral com as nossas próprias vivências, que é da ordem dessa entrevista jornalística, que tem outros pressupostos. A escolha dos entrevistados e a própria condução da entrevista são dois momentos importantes. O pesquisador está presente o tempo todo no diálogo que se estabelece, inclusive nas impressões da lembrança do entrevistado, aquilo que ele vê e o que imagina. Aspectos aparentemente sem importância podem ser significativos para marcar temas e referências que vão surgindo nesse diálogo produzido entre entrevistador e entrevistado durante a entrevista. E aí eu quero falar um pouco, rapidamente para terminar, sobre aquilo que eu já falei, até na pergunta que fiz na mesa, ótima mesa sobre memória que você coordenou, meu amigo ali, estava ótima, sobre as memórias cristalizadas. Ao se utilizar como documentação de uma história de jornalismo as memórias dos jornalistas, há que ficar atento a dois processos que evocam, mais uma vez, a trama do memorável. Primeiro, que a questão do jornalismo, na produção das subjetividades do jornalista, é tão importante que, normalmente, a vida dele começa quando ele ingressa no jornalismo. Quem entrevistou jornalismo sabe disso. Não existe tempo pregresso. A vida começa no instante que ele entra na redação. É assim, aqui no Brasil, em qualquer canto do mundo. E a segunda é essa cristalização da memória que a gente tem que interpretar de outra forma. Não é dizer que, vou recusar, porque não, interpretar de outra forma. Aquilo que é repetido como espécie de memórias cristalizadas de uma época em que o personagem se coloca ao lado de outros, no centro das transformações que ele julga ter produzido, ou efetivamente produziu, não importa, nos processos jornalísticos, por exemplo, o idílio da profissão, que sempre aparece nas narrativas da e pela memória, já que no ethos do jornalismo, ao relembrar o passado, que já não mais existe, a vida começaria exatamente pela sua entrada no mundo do jornalismo. Assim, para ultrapassar as idealizações e cristalizações, é preciso deixar o entrevistado falar, rememorar da mais antiga lembrança na sua história pessoal, para chegar paulatinamente ao instante que ele entra no mundo do jornalismo, para o qual a pesquisa está direcionada. A técnica enseja que o passado remoto abre brechas de lembrança duradouras, trazendo o passado do mundo do jornalismo repleto de significações e dados de um mundo possível. Os relatos de vida é sempre singular, único, mas essa história individual refere-se a uma narrativa comum e partilhada, sendo assim produto também da expressão do grupo. O método propõe, portanto, um paradoxo epistemológico. Considera cada homem na sua síntese individualizada e ativa e elimina a distinção entre o geral e o particular de um indivíduo. Esses relatos de resultado do diálogo comunicacional entre o pesquisador e o entrevistado produzem um material que exprime implicações coletivas, históricas, presentes nas trajetórias individuais. Tentam captar a relação dialética entre indivíduo-grupo, indivíduo sempre produto da história e, ao mesmo tempo, produtor da história. São histórias de vida que tornam acessível o particular, o marginal, as rupturas, os intertícios, os equívocos, elementos fundamentais do mundo. Permitem ver a espessura da vida de um mundo sendo construído pelo comum humano, nas suas diversidades e contradições. Os relatos são atividades comunicacionais, dialógicas, feitas de encontro e de acasos.
O resultado, muitas vezes, resulta numa escrita comunicacional, que denomino comunicacional, e que coloca em relevo a prevalência dos sentidos e dos sentimentos, profusão de encontros e imaginação, relatos envolventes de um mundo desconhecido, estranho, mas que se torna próximo pela possibilidade que a comunicação instaura. Muito obrigada. Senhora professora, muito obrigado pela Agora sua... eu desço para lá? É isso mesmo. É bom que a gente se movimenta. Muito obrigado pela sua excelente apresentação. Cumpriu escrupulosamente o tempo que tínhamos pedido. Isso é uma exceção. É verdade. Muito bem, muito obrigado. Neste momento vamos dar seguimento, pela ordem do programa de festas, ao nosso colega Pedro Marcos Gomes, da Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, do LIACOM. Caríssimo amigo, o palco é seu. Muito obrigado. Então, muito boa tarde. Agora, boa tarde a todos e a todas. Agora sim, vou tentar abordar um bocadinho a minha perspectiva, isto é, a minha análise relativa a este projeto Mem News, de que se tem falado muito hoje. E, portanto, esta minha comunicação procura trabalhar... Vamos ver se... Qualquer coisa posso fazer? Se faz favor. Esta comunicação procura estudar 15 entrevistas realizadas neste projeto sobre história oral e memórias da recepção e as experiências de consumo mediático são aqui tratadas neste trabalho a partir das memórias recolhidas pelos investigadores do projeto e, portanto, uma pluralidade de investigadores que fez estas entrevistas, que são mais de 100 entrevistas e eu dedico-me aqui a 15. Estas entrevistas foram realizadas entre 2025 e 2026 e eu procurei recortar das diversas histórias de vida partilhadas aquelas que dizem respeito ao 25 de Abril. Daí decorre a pergunta o que é que ficou nas memórias, ou, melhor dizendo, o que é que encontramos nestas memórias agora partilhadas acerca de acontecimentos e notícias de há mais de 50 anos. Ora, no livro Entrevista, a Crítica e a Convicção, o filósofo Paul Ricoeur reflete sobre o desafio que constitui a realização de uma série de conversas para posterior publicação. E diz ele, quero arriscar-me por uma vez na vida a fazer aquilo que precisamente o diálogo permite, quer dizer, uma palavra menos controlada. E acrescenta, o nível a que vamos ater-nos ficará justamente a meio caminho entre a autocensura e a confidência. É uma maneira de deixar escapar aquilo que sozinho comigo mesmo e com a folha em branco talvez tivesse rasurado, mas sobretudo não teria escrito. Ricoeur, num breve exercício de autorreflexão sobre um projeto distinto das obras que habitualmente publicara, aponta para uma questão central relativamente à fonte oral. O facto de lidar com um conteúdo sujeito a um menor controlo e, portanto, mais espontâneo do que o texto escrito. Até à divulgação do texto, a escrita confronta-se, ou possibilita pelo menos o confronto, com a reflexão prolongada e ponderada, com a correção, com o acrescento, com a revisão, permite apagar, eliminar o que se deseja ocultar, reescrever, alterar perspectivas, tomar o controle do que é divulgado. O discurso oral, possibilitando também o ato de retificar, não apaga o que antes foi dito, nem a forma como foi dito. Essa marca simbólica não deixará de existir, por mais que dela o orador se procure distanciar. Como observa o já muito citado Alessandro Portelli, a oralidade não é simplesmente um veículo de informação, mas uma componente do seu significado. A fonte oral depende, então, em grande medida do modo como o investigador intervém, das perguntas, dos estímulos, do diálogo, do relacionamento, das atitudes. Não se trata apenas de uma recolha de testemunho, mas de um ato de construção que ocorre durante a entrevista que é realizada, uma vez que, por exemplo, certas perguntas podem originar lembranças mais esquecidas ou clarificar aspectos da experiência do entrevistado que este não pensou partilhar.
É possível que o entrevistado diga hoje o que recusou ou não se lembrou de dizer no passado, mas também que o diga de forma diferente. Edgar Morin coloca uma outra questão, também bem presente quando se trabalha com fontes orais. A memória, diz ele, sofre profundamente o efeito das forças de recalcamento, que expulsam a recordação incómoda, e das forças de transfiguração e mitologização, que legendarizam a recordação. Ao investigador, pede-se então que tenha isso em consideração, que olhe para uma possível valorização, consciente ou inconsciente, da memória do que é confortável, estável, agradável para quem está a partilhar e para um fechamento ao que possa significar o oposto. A Júlia Leitão de Barros já se referiu isto de manhã. De igual modo, existe uma atenção não apenas ao acontecimento marcante, recordado com mais detalhe e atenção, mas igualmente ao que é simplesmente aflorado de modo mais subtil e discreto. A memória é assim construída e reconstruída num permanente diálogo entre o passado e o presente, o passado que se fala, o presente em que se fala e todo o período entre ambos, constituído por novas experiências e reflexões que influenciam a interpretação do vivido. A abordagem presente neste estudo implica o entendimento de um receptor tendo um papel ativo no processo comunicacional, pois interpreta a mensagem em função dos seus conhecimentos, dos seus interesses, daquilo que lhe dizem as pessoas em quem confia. Envolve, como lembra José Ricardo Carvalheiro, a passagem para uma concepção de interpretação mais lata do que a de leitura de um texto mediático. Robert White sustenta que a análise da interpretação da audiência compreende um domínio coletivo, no qual se estabelecem diferentes inter-relações a ter em consideração. Diz ele, os indivíduos percebem, usufruem e interpretam os média em relação direta com outros ou influenciados por comunidades interpretativas pré-existentes, com padrões de interação e com uma cultura que fornece critérios compartilhados, regras e códigos de interpretação. Tendo em conta a quantidade e a heterogeneidade de testemunhos recolhidos neste projeto, como disse, mais de 100, este estudo concentra-se nas memórias que incidem sobre o dia 25 de abril de 1974, dia em que o movimento das Forças Armadas levou a cabo a Operação Fim de Regime e, em menos de 24 horas, derrubou a longa ditadura portuguesa. Naquele dia, os portugueses saíram à rua para celebrar o fim do Estado Novo, ao lado dos militares, num acontecimento amplamente mediatizado. Assim, a análise foca-se em 3 aspectos concretos, e foi só sobre isso que eu me debrucei neste trabalho. Exatamente. A relevância da oralidade na partilha de notícias sobre o dia 25 de abril, a rádio como um meio central da experiência de recepção e as diferenças face à imprensa e à televisão, o papel dos média na compreensão dos acontecimentos daquele dia. Ora, uma sondagem realizada em Portugal há 2 anos, em 2024, concluiu que 65% dos inquiridos consideram que o 25 de abril de 64 é o facto mais marcante da história de Portugal. No ano em que celebrou o 50º do derrubo da ditadura, o estudo dá conta da importância que os portugueses continuam a dar a este acontecimento, verificando-se, aliás, um crescimento dessa valorização, em relação aos estudos que anteriormente foram feitos. Em 2004 eram 52% e em 2014 passaram a 59%. Estes dados, como também sublinhou a Júlia de manhã a propósito das entrevistas que trabalhou, não podem ser ignorados quando procuramos analisar as memórias partilhadas sobre a Revolução, tal como não deve ser ignorado o facto de essa partilha acontecer num contexto em que se encontram as próprias comemorações oficiais dos 50 anos do 25 de Abril, que foram iniciadas em 2023 e que se prolongam até 2026. Isto é, no momento em que este acontecimento volta a ser amplamente mediatizado. Tínhamos presente, como lembra Mário Mesquita, que as narrativas mediáticas escritas, radiofónicas e televisivas reescrevem em sucessivas efemérides a memória dos acontecimentos políticos e históricos. Nesse sentido, o mesmo autor refere-se a um gesto comemorativo que apela ao consenso para o qual os média são determinantes. E diz ele, o sentido do gesto comemorativo consiste em religar o mosaico difuso das representações do passado em circulação na sociedade, com vista a impor, para além das memórias difusas,
na opinião pública, ou da restrita memória académica, uma memória mais ampla, nacional ou oficial, que precisará forçosamente do impulso dos média para se tornar dominante. A investigadora Júlia Leitão de Barros refletiu hoje de manhã acerca de um aspecto que surge frequentemente nas memórias partilhadas pelos entrevistados, que é uma sobreposição entre o conceito de notícia e o conceito de acontecimento. Foi precisamente essa reflexão, que já conhecia antes de hoje de manhã, por isso é que foi essa reflexão que motivou este olhar mais específico que procuro lançar sobre as memórias do dia 25 de Abril, tentando identificar e compreender a forma como os média surgem nestas memórias. Todas as pessoas entrevistadas, estas 15 a que eu me estou a referir, recordam o dia 25 de Abril e recordam-no positivamente. E, como vão ver, dizem os entrevistados perfeitamente. Maria Alfreda responde de imediato à pergunta: lembra-se do 25 de Abril? Perfeitamente. Não fomos ao liceu, ficámos a ouvir televisão. O meu pai a fazer telefonemas. Isabel diz: o dia 25 de Abril lembro-me perfeitamente. Levantei-me porque era a que me levantava mais cedo lá em casa. Justino afirma: lembro-me perfeitamente. No dia 25 de Abril, eu estava em casa, dei um grito enorme e depois vim para a Companhia de Seguros. Quando questionados acerca da forma como souberam do que se passava naquele dia, vários entrevistados remetem para o facto de terem recebido a notícia através de uma ou de várias pessoas. A oralidade do ato de partilhar uma novidade está bem presente em algumas das memórias. José refere. Sim. Eu lembro-me da minha mãe, no dia 25 de Abril de manhã, vir-me chamar: Zé, há uma revolução, e eu vim ouvir as notícias. Maria Jacinta recorda: estava em casa, lá na minha terra, em Cuba, e depois, quando me levantei, soube-se. Eu ia para o trabalho, para o emprego, e logo ali na altura soube-se. Não sei como. Era a outra colega que trabalhava comigo que me deu a notícia. Amândio Silva também lembra. Depois começam a chegar pessoas, começam a dar informações. Já João afirma: eu soube por uma vizinha. Se há um traço comum a estes testemunhos é o facto dos entrevistados destacarem, além dos média a que recorreram ou consumiram, as dúvidas existentes sobre o significado do que estava a acontecer no país. Mencionam desde logo a rádio, que surge claramente destacada como um meio de comunicação de que se recordam de ter utilizado naquele dia, enquadrando esse uso no seu cotidiano daquele tempo. Poucos são os que referem nomes de estações emissoras. Vejamos alguns exemplos. O José, 89 anos, afirma: ora, o 25 de Abril de 74, claro, a comunicação foi instantânea, não é? Logo a rádio de manhã, pronto. Está uma revolta instalada em não sei quê. Maria Jacinta diz: depois, a partir daí, começa-se a ouvir as notícias na rádio. Como é que estava a acontecer aqui em Lisboa? Manuel diz: estava na Lisnava a trabalhar à noite. Soube porque para já comecei a ver assim. Eu estava no navio e comecei a ver muito movimento no Terreiro do Paço. 5 e tal da manhã comecei a ver muito movimento. Depois comecei a ouvir a rádio, eles a dizerem para as pessoas não saírem de casa, para as pessoas ficarem em casa. Importa a este respeito particularizar o testemunho de Carlos, 68 anos, que, confrontado com a pergunta: os meios de comunicação foram importantes para se aperceber do que estava a acontecer nesse dia, diz não se recordar, o que não o impede de rapidamente avançar com uma suposição. Diz ele: se quer que lhe diga, eu já nem me lembro, mas claro que deve ter sido, porque não se falava noutra coisa. O mesmo entrevistado também menciona a rádio, embora de um modo distinto dos restantes. Não se trata da memória da sua experiência enquanto ouvinte, mas sim como observador dos outros. E diz ele: lembro-me de haver pessoas que estavam agarradas aos rádios, às informações que iam surgindo. Isso tudo. Embora, como se disse, com menos protagonismo do que a recepção radiofónica, tanto a imprensa como a televisão também são recordadas. Nestes casos, parece difícil encontrar um padrão nos testemunhos recolhidos. Há quem, como Arlindo, mencione inclusivamente os títulos dos jornais que comprou, e cito: no fim da tarde é preciso pontaria, portanto, saí para a rua para ir comprar a República e o Diário de Lisboa. A República, que dizia em grandes letras, não foi visado pela censura no próprio dia.
Mas há também quem mencione os nomes dos jornais de forma avulsa, sem especificar a sua experiência concreta enquanto seu leitor, como faz João, 84 anos. E cito, nessa altura, os jornais fundamentais em Lisboa, eu tenho até alguns guardados em casa, eram o Século, ainda existia o Diário da Manhã, não sei se ele se pronunciou sobre isso, era o Século, era o Diário da Manhã, já falei nos vespertinos, era o Diário de Lisboa, que era muito importante, e havia outro de que não me recordo agora, o nome, a época. Se muitos dos entrevistados conferem de uma forma direta e clara à rádio um papel central na sua experiência de recepção mediática do 25 de Abril, já não são tão específicos relativo à memória dos conteúdos noticiosos radiofónicos ouvidos, a tal questão que já referi. Isabel, 70 anos, é das poucas exceções, recordando. E depois comecei a ouvir, liguei a rádio, comecei a ouvir os boletins do MFA, que pedia para as pessoas ficarem em casa, daqui e tal, posto do comando, blá, blá, blá. Semelhante conclusão podemos tirar relativamente à imprensa, a que vários entrevistados se referem, na medida em que dizem ter comprado e lido jornais, mas sem recordarem qualquer notícia. Por outro lado, um outro aspecto merece atenção nestas fontes orais. As dúvidas lembradas por vários entrevistados sobre o que se passava no país e o significado dos acontecimentos do dia 25 de Abril. Motivaram essas dúvidas, segundo eles contam, a procura de notícias, influenciando claramente a sua experiência de receptores. Perante as muitas incógnitas e a surpresa que os acontecimentos suscitaram, foram procurar respostas aos média. Vejamos alguns exemplos. Amândio, 78 anos. Não sabíamos bem o que é que ia acontecer. É claro que quando chegámos a casa havia a rádio, a televisão, estava em cima dos acontecimentos e isso foi assim um abanão de cabeça muito grande para toda a gente. Eu acho que os neurónios todos trabalharam a 100% para tentar entender o que estava a acontecer e o que é que ia acontecer a seguir, porque nós estávamos habituados há 42 anos a ser assim. De repente há uma explosão que é o 25 de Abril. E agora? O que é que vai acontecer? Salvato, 77 anos. Ninguém sabia de nada. Nós soubemos verdadeiramente do dia 25 de Abril no dia 26. O dia 25 de Abril passou praticamente incólume para nós este acontecimento importante que na época tinha ocorrido. Só no dia 26 é que percebemos o que é que teria acontecido, porque, entretanto, o governador de Angola foi demitido. Alfreda, 69 anos. Ninguém sabia se era um golpe de direita do Caúza da Riaga ou se era um golpe de esquerda, mas que era um golpe, nitidamente parecia ser, e ficámos expectantes. E foi isso. O 25 de Abril foi colados à televisão, à telefonia, aos telefones em casa. Manuel, 76 anos. Fui ao departamento e fui ouvir a rádio para ver o que é que se estava a passar. Foi quando eles disseram que a rádio, que a emissora nacional, já tinha sido ocupada, que a RTP já tinha sido ocupada. E pronto, depois fui acompanhando. António, 80 anos. Estava em casa, não houve notícias nenhumas. De manhã saio de casa, vou para a oficina, então aí é que eu comecei a perceber a situação, através da rádio. Ora, se como diz Traverso, não existe memória literal, original e não contaminada, e as recordações são constantemente elaboradas por uma memória reescrita no espaço público, interessou-me olhar para um acontecimento que foi extremamente noticiado. O que do estudo destas entrevistas é possível observar é que nas memórias destas pessoas está o acontecimento, estão os meios de comunicação social que estes consumiram, mas não estão as notícias. Resta saber se o mesmo se verifica nos exaltantes e exaltados meses que seguirão ao dia 25 de Abril. Obrigado. Muito obrigado, caríssimo colega. Mais uma vez, o cumprimento escrupuloso do tempo de exposição. Muito obrigado. Vamos dar agora lugar ao colega Nuno Francisco, professor da Universidade da Beira Interior e LabCom, e ao José Ricardo Carvalheiro, também da Universidade da Beira Interior e LabCom. Tenham a bondade. O José Ricardo fica na assistência para já. É? Muito bem. O palco é seu. Vai. Antes de mais, boa tarde e muito obrigado pelo convite. Eu sou, sobretudo, jornalista. Sou, para quem não sabe, e isto em este pequeno contexto é para introduzir aqui logo. A primeira coisa está um bocadinho desfasada da apresentação.
Mas eu sou diretor do Jornal do Fundão, sou jornalista, sobretudo, e sou professor convidado na Universidade de Aveiro Interior. Antes de entrar na questão da memória, daquilo que nos trouxe aqui, do texto que eu e o professor Zé Ricardo estamos a trabalhar, eu recebi esta semana uma coisa absolutamente extraordinária, que é feita de memória. E é feita de memória, de partilha, de amizade, de amor, de carinho, e que foi enviada por um assinante com 103 anos. Este senhor, de 103 anos, escreveu-nos da Almada. Ele é da Fatela, de uma pequena aldeia, mesmo às portas da cidade do Fundão. E este senhor enviou-nos esta carta, que é num formato que eu já não vi há muitos anos, que é escrita à máquina. Este senhor utilizou a máquina. Eu fiquei tão emocionado com isto que eu liguei. Pedi para ligar e eu falei com ele. E atendeu-me do outro lado uma pessoa que tem 103 anos, mas podia ter 70, 60, quer dizer. Ele só se queixou de duas coisas. Vejo mal de uma vista e tenho problemas nas rodas. Problemas nas rodas, que era, depois traduziu-me, que era os joelhos. E quando falamos de memória, falamos, obviamente, de partilha, mas falamos também de afetividade. E foi este fator de pertença, da afetividade, que eu quis partilhar com vocês. Eu não lhe pedi autorização, porque eu pedi a carta mesmo há pouco, lembrei-me disto há pouco, portanto isto foi aqui metido mesmo uma cunha, portanto, mas esta é a carta que ele me enviou, que ele escreveu na máquina dele. Ele disse que costuma ainda escrever, não tanto, mas foi ele que fez o percurso até à estação de Correio da Almada, mesmo com as rodas avariadas, e enviou esta carta, onde recorda, obviamente enviada espontaneamente, onde recorda que a notícia do seu casamento em 1949 veio recordar-se a data da assinatura, de se ter feito assinatura do Jornal do Fundão. A primeira notícia que se recorda foi do seu casamento, que saiu em 1949 no Jornal do Fundão. Portanto, a sua ligação vem precisamente a partir daí. E depois é uma coisa bizarra, que é uma pessoa de 103 anos dar os parabéns a um filho que está a fazer 80 anos, que é o Jornal do Fundão, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Por mim também esta parte, que era só para, falando de memória, esta foi uma das coisas mais notáveis que recebi nos últimos tempos, e há muito tempo que vos garanto que eu não recebia uma carta que me desse tanto gosto, tanto prazer enquanto jornalista e enquanto diretor de uma publicação que, evidentemente, todos nós sabemos as dificuldades com que passamos na imprensa nacional e regional, portanto, e é sempre bom recebermos este tipo de alento. E já que falamos de memória, mesmo sem pedir autorização ao autor, faço questão de partilhar esta carta com vocês, feita de memória e feita de ligação, e a memória também pode ser afetividade e proximidade, que é este o caso. Centrando-nos aqui naquilo que nos trouxe, eu não vou porque não gosto de falar muito também, portanto, por isso é que trabalho na imprensa escrita, não gosto de falar muito. Eu trago-vos aqui, é um texto que está em processo ainda de construção, esta investigação, portanto, não esperem, não é resultados finais, nem verdades absolutas sobre esta questão, mas trago-vos aqui já alguns indicadores e algumas abordagens que eu gostava de partilhar com vocês. Eu, professor Zé Ricardo, um texto que está em construção e que nos vai levar depois, esperamos, ainda mais longe. Portanto, o tema é a era da televisão e o conceito de geração, as notícias como experiência comum, um estudo exploratório, centrado evidentemente na televisão, e na televisão enquanto meio agregador do espaço doméstico, chamemos-lhe assim. E um exercício que nós podemos fazer para ilustrar isto, e que o Roger Liverstone fala sobre essa questão, sobre a questão da domesticidade da televisão e dos efeitos que ela tem no nosso lar. A nossa sala, podemos ter uma vista maravilhosa nas nossas salas de estar. Podemos ter umas vistas espetaculares sobre uma catarata, sobre uma bela serra, mas os nossos sofás estão virados para onde? Alguém aqui não tem os sofás apontados para o ecrã? Não, pois não. Eu não vou questionar se temos boas vistas ou se tem más vistas, mas este exemplo tão simples mostra o quão fundamental e o quão central é este meio,
hoje com outras utilizações que não as primeiras utilizações, obviamente, das emissões lineares, mas é para dar o exemplo de como é que nós estruturamos a nossa casa, o espaço comum da nossa casa, em função de um meio. Os sofás estão virados para a televisão. E provavelmente na cozinha as cadeiras estão viradas para a televisão. E provavelmente a nossa cama está disposta e apontada à televisão. Mas falando dos espaços comuns, que é esse que nos interessa aqui, é que nessa partilha, a televisão enquanto agregadora, enquanto espaço de partilha, não só de observar e tomar conta dos factos, que formam depois algumas memórias, mas também com quem e em que contexto. E esse aspecto agregador que é absolutamente determinante e é importante nesta questão. Eu vou lendo, eu não preparei um texto para vos ler, portanto eu vou ler fundamentalmente com vocês isto, tendo em conta, e agora sim o contexto histórico que nos interessa e também o grupo que nós estamos a trabalhar, tendo em conta que na segunda metade do século XX a televisão emergiu, como nós sabemos, em 1957, num eixo crucial em Portugal, no sistema mediático em Portugal ele foi atravessado por circunstâncias históricas particulares. Este texto centra-se num conjunto de entrevistas realizadas no âmbito do projeto Mem News com membros da audiência visando perceber se é lícito falar-se de uma geração de TV no que respeita ao consumo de notícias e informação e que traços e fronteiras poderão defini-la. De forma exploratória, centramos a atenção em pessoas nascidas entre 1960 e 1975, cujo período de infância e adolescência se faz entre as décadas de 1960 e meados dos anos 90. Época batizada, como nós sabemos, pela implementação da televisão e do surgimento da internet, primeira vaga, meados dos anos 90. A amostra é composta por membros atuais das classes, e isto é importante e é relevante depois na abordagem que iremos fazer, das classes médias e altas, mas cujas origens e trajetórias são variadas, como iremos ver. Então, esta amostra exploratória consiste basicamente em 26 entrevistados, nascidos entre 1960 e 75, o ano em que eu nasci. A sua constituição é particular no panorama nacional, trata-se maioritariamente de pessoas da região do Porto e pertencentes às chamadas ou determinadas classes médias, e ter esses fatores em consideração é crucial, como já vos disse, para a análise que se segue. Então, relativamente aos jornais, a pertença às classes médias manifesta-se desde logo pelo facto de quase todos os entrevistados terem na infância um ambiente familiar em que já havia contacto com as notícias previamente à televisão, nomeadamente através dos jornais. Há uma assinalável presença, e aqui não é espanto nenhum, nenhuma novidade, falando de pessoas da região do Porto, naturalmente que o 1º de janeiro, o Jornal de Notícias, são os títulos de destaque nesse cotidiano informativo, sendo essa ligação geralmente masculina, e aqui são mencionados fundamentalmente os jornais associados aos pais, aos avós e aos tios, e maioritariamente associada a profissões e serviços, nomeadamente dos pais, funcionários, técnicos, empregados de escritório e contabilistas. As mães e os avós, por sua vez, raramente são ligadas às notícias e nunca aos jornais, e em alguns casos, não muitos, às revistas. O fato de se tratar de famílias de classe média, embora umas de um segmento mais alto e outras de uma fração mais baixa e maioritariamente meio urbano, como já referi, Porto e arredores, proporcionou a quase todos os entrevistados terem televisão em casa, isto é um dado importante, praticamente desde sempre, mesmo os nascidos já na década de 60. É por isso um grupo etário maioritariamente com a televisão, já como um dado adquirido, já se é aquela memória da TV, como sendo ela própria um acontecimento novo e de visualização comunitária, chamamos assim, que era uma das características dos primeiros anos da televisão. Não havia receptores em casa, ou na maioria das habitações, portanto a recepção televisiva era feita fundamentalmente em espaços públicos, em agremiações, onde se partilhava a visualização dos conteúdos da então RTP. O ambiente mediático predominante na infância e adolescência deste grupo era de um tempo diurno, em que podia haver jornais, revistas e ou rádio, seguindo o ligar da televisão. A televisão, neste contexto, é fundamentalmente um fenómeno noturno. E já lá vamos, e esse fenómeno engloba um formato muito importante, que é o telejornal. O telejornal é um momento absolutamente decisivo e que marca uma fase de transição no cotidiano do consumo televisivo. E está aqui uma citação que ilustra precisamente esta questão. Nós chegávamos a casa, a minha mãe,
O meu pai chegava bastante mais tarde, ligava à rádio. Havia sempre uma música, uma alegria de fundo e depois, conforme a hora do aproximado de jantar, ia começando a dar notícias e, entretanto, ali entre as 7h30 e 8h menos 20, ligava-se a televisão para quando fôssemos jantar, vemos o telejornal da RTP. Portanto, o tal fenómeno, como nós sabemos, a própria RTP, a televisão, a emissão contínua, chamemos-lhe assim, é um fenómeno relativamente recente. Começou por ter apenas um período, passou para 2, da hora do almoço e depois a partir do final da tarde. Ainda terminava com o hino nacional, não sei se alguém se recorda disso, que abriu e fechava as emissões com o hino nacional, os períodos de emissão. Portanto, aqui a televisão é encarada sobretudo, e não é só por isto, mas sobretudo aqui como meio que nos acompanhava durante a noite. O famosíssimo horário nobre da televisão, o horário nobre que é aquele onde concentra, como nós sabemos, as maiores audiências. Então, trata-se, portanto, de um grupo socializado com a TV, essencialmente como meio noturno, mesmo quando já havia emissão em torno do meio-dia, o primeiro período de emissão, como nós sabemos, que começou a ocorrer por volta do meio-dia, que contemplava já um espaço também informativo na fase mais final. Mas se implanta nesses espaços domésticos como um hábito diário. Relativamente a acontecimentos memoráveis, aqueles acontecimentos que os entrevistados, estes 26 entrevistados, recordaram espontaneamente, há que reter isto. Primeiro, o desastre de Camarate, a morte de Sá Carneiro, estas chamadas memórias flashbulb mais presentes desta faixa etária e neste meio social são as da morte do primeiro-ministro Sá Carneiro, 4 de 1980, uma quinta-feira, quando o avião se deslocava do aeroporto da Portela, aqui para o Porto, se despenhou em Camarate, nos arredores de Lisboa, às 20h18. A notícia foi dada na televisão pelo jornalista Raul Durão, pouco depois das 20h30, interrompendo a emissão programada a seguir ao telejornal. 11 dos 26 entrevistados referem espontaneamente e não induzidos pelo entrevistador ou pela entrevistadora este momento, maioritariamente mulheres e 3 homens. 6 dos entrevistados eram, por esta altura, crianças com idades entre os 6 e os 10 anos, as restantes, bem como os 3 entrevistados, eram adolescentes de 12 e 13 anos. Em 3 casos não especificam meio de informação, nos outros as referências são claras e sistemáticas à televisão. O que isto indica desde logo é o hábito de usar a TV como um ambiente doméstico que envolvia adultos e crianças, dado que várias memórias se ligam a uma emoção coletiva e, sobretudo, no seio familiar. Mas os discursos comemorativos desdobram-se ainda, nesta análise, neste grupo, em várias vertentes, emoções, contextos, imagens e ideias. A memória emotiva é talvez a mais saliente e sugestante nos próprios termos convocados para recordar. Foi um choque. Lembro-me perfeitamente ter sentido aquilo como uma tragédia. Foi vivido de forma muito intensa lá em casa, como nas descrições do momento de recepção em que as crianças e adolescentes, na altura, se aperceberam do invulgar sentimento coletivo na audiência doméstica e são influenciados por ele. Exemplo, deixou uma forte impressão, estar com a família toda e veio aquele comunicado assim do nada e nós, abalou um bocado toda a gente, ficar estática. Ou estávamos entretidos lá numa brincadeira quando surgiram as notícias ao final do dia e, portanto, tenho a perfeita noção que também a casa parou. Vieram todos para a televisão. A memória emotiva pode até recordar efeitos da notícia que se prolongam em sentimentos derivados bem para além do tal instante da recepção. Nessa noite, exemplo, e acho este exemplo notável, nessa noite, a minha mãe, que me acompanhou ao quarto para quando eu ia dormir, lembro-me da manta, portanto já era inverno, e da minha mãe me aconchegar, e eu lembro-me perfeitamente de perguntar à minha mãe qualquer coisa do género: "Oh mãe, mas nós vamos entrar em guerra?" Também a chamada recepção secundária, que atualiza a interpretação de um conteúdo mediático em posteriores contextos de interação, é mencionada por alguns entrevistados. Eu tinha 10 ou 11 anos e isso foi muito comentado em casa e na escola. Exemplo, outro. Eu, na altura, era estudante do ensino secundário, do liceu. O impacto foi de tal ordem que, durante cerca de uma semana, não tivemos aulas. Outras memórias relevantes. Outra memória televisiva expressivamente saliente neste grupo de análise diz respeito a situações da guerra ocorridas nas décadas de 1990, sobretudo a
Guerra do Iraque. 11 entrevistados recordam a Guerra do Golfo ou a Guerra dos Balcãs. A memória mais frequente e vívida é do ataque ao Iraque e também neste caso há quem se recorde do contexto em que viu o início da guerra pela televisão. Como nós sabemos, foi o primeiro fenómeno televisivo que nos trouxe, e sim, a guerra em direto. Se bem nos recordamos, alguns já têm idade para isso, lembras-te perfeitamente do ar estupefato do Zé Rodrigues dos Santos a dar o sinal, ou o primeiro sinal já quase de madrugada, dos primeiros mísseis aqui. Julgo que o correspondente era, alguém me consegue ajudar naquela altura, era o... Que é que... Era o... Tinha estado em Moscou, não era o Carlos Fino? Não era o Carlos Fino, era o Carlos Fino. O Carlos Fino estava no telhado do hotel, quando... Exatamente, estava a fazer um direto e começaram a cair, exatamente. E o Zé Rodrigues dos Santos do outro lado, absolutamente siderado. Portanto, nós também já podíamos fazer, de facto, aqui um artigo só nós de memória. Lembro-me, citação, lembro da minha mãe que estava a ver televisão no quarto e de eu estar ao lado dela sentada na cama quando começou a dar. Pronto, já se sabia que estava iminente o ataque e lembro-me perfeitamente da imagem na televisão, aqui está, do José Rodrigues dos Santos a dar a notícia e da imagem na televisão a passar os rockets, com o Carlos Fino a fazer o direto, sim. Lembro-me perfeitamente disso. Estava na Associação de Estudantes da Faculdade quando os Estados Unidos invadiram o Iraque e a CNN mostrou em direto. Isso foi chocante, impactante e assustador. O ataque aéreo, iniciado em janeiro de 91, é de novo um acontecimento que irrompe, não de forma imprevista como o acidente de Camarate, mas com uma forte carga visual, a tal guerra em direto que a CNN transmitia para todos os cantos do mundo. O fato de os entrevistados serem jovens, na maioria estudantes, articula-se nas suas vidas de uma outra forma. Por um lado, leva-os a uma inusitada procura de informação, como é um dos casos que foram relatados nas entrevistas. Citação, mudou a percepção das notícias. Eu lembro-me de estar no recreio do colégio e todos queríamos saber o que é que aconteceu, o que é que era aquilo, queríamos ir todos para casa perceber o que era aquilo. Ou, lembro muito bem, e nesta altura fiquei muito tempo, muitos dias à noite, até tarde, a ver a guerra em direto, exatamente as imagens dos bombardeamentos. Por outro lado, uma mediação televisiva dava a ver cenas de guerra a par e passo que criam novos sentimentos. Algumas rememorações parecem evocar impressões inéditas, uma noção de simultaneidade que emerge como trágica e uma sensação de perplexidade, pela distância próxima, em que está o outro televisionado em situações limite. Citações: esse momento marcou-me porque deixou de ser na vida dos outros, passou a estar na minha vida. É uma realidade. A guerra está longe, mas é real. Não está assim, tão longe. É a guerra em direto. Lembro-me de estar em casa com o meu marido e achar algo absurdo. Estarmos sentados a ver a guerra acontecer. Aquilo impactou-me. Eu chorei muito. Eu era assim. Como é que é possível que nós estejamos, neste caso, a fazer isto? E aquelas pessoas que estão ali a morrer? Uma coisa que nós nunca tínhamos visto na minha geração até aquele momento. Depois, outro dado muito relevante deste levantamento inicial é a questão do telejornal e da importância do telejornal enquanto memória primeira da recepção televisiva. Breve enquadramento: o telejornal é um programa informativo, é o programa informativo mais antigo da televisão portuguesa, tendo ido pelo ar pela primeira vez a 18 de outubro de 1959, ou seja, pouco mais de 2 anos após o início das emissões regulares em Portugal. É hoje, como nós sabemos, o programa diário da televisão com maior longevidade, marcado pelo padrão noturno, sempre o padrão noturno, que se estabeleceu entre as 20 e as 20h30 e que marcou o compasso de todos os canais generalistas privados. Ou seja, quem marcou este slot horário foi naturalmente a RTP, quem criou esse hábito foi a RTP, não foi por acaso, e depois foi replicado com o surgimento das televisões privadas, pela TVI e pela SIC, que adotaram este slot informativo, que é uma tradição, foi uma tradição instituída pela RTP, nós já vamos ver, obviamente não é por acaso. E não é por acaso por uma razão, e há aqui um conceito importante que devemos reter. Este contexto é marcado pela escassez informativa. E a escassez informativa obriga-nos, entre outras coisas, a uma espera. Nós tínhamos de esperar pela informação, nós tínhamos de aguardar pela informação.
A informação não vinha até nós. Eu não podia desmultiplicar o meu tempo à procura de informação. Havia um momento quase cerimonial de recepção de informação. No caso televisivo, o telejornal, fundamentalmente, nas rádios, de hora a hora, e só a TSF, como nós sabemos, no final da década de 80, é que trouxe aquela inovação de noticiários de meia a meia hora, mas a tradição era noticiários de hora a hora. O ambiente de escassez pré-internet era precisamente isso. Era ir ao quiosque à procura de um jornal, comprar o jornal, ou ficar à espera de informação na hora certa, seja na rádio, seja na televisão. E nós sabemos, quanto mais escasso é um bem, mais valioso ele é, seja a informação, seja qualquer outra coisa. A escassez gera valor, seja o que for, à informação também. Hoje sabemos o que é que se passa e podemos concluir facilmente que já não será muito bem assim em certos casos. Como estava a dizer, uma das características fundamentais deste período, já estou a ultrapassar o tempo, vou acelerar. Uma das características fundamentais deste período de escassez informativa é de que a informação estava dependente da ação de um conjunto limitado de meios, que disseminavam pelo espaço público de forma unidirecional, sendo que havia ao público a disponibilidade e a vontade de aguardar por esses momentos previsíveis. Isto é importante para o que vamos referir a seguir. Só mais 2 minutos e já me calo. Em termos de escassez, a espera e a expectativa faziam sempre parte do processo de consumo de informação, sobretudo aquela que chegava através dos meios de difusão, a rádio e a televisão. O telejornal é um desses momentos cruciais da história da televisão portuguesa, entrando na casa das famílias em pleno momento de reunião familiar, para jantar ou imediatamente após o jantar. Esperar pelas notícias do país e do mundo era um momento de relevo do dia e que tradicionalmente era partilhado em família. Recorrendo ao professor Manuel Pinto, cito, a televisão é um assunto de família, desde logo porque é lá que ocorre o grosso do consumo, quer de adultos, quer de crianças. Mas ela é uma questão da e na família, porque se foi convertendo num fator de estruturação do tempo e até dos espaços familiares. Daí que não seja todo estranho que muitas das memórias iniciais da recepção televisiva deste grupo etário, em análise, passe precisamente pela citação do telejornal como memória efetiva e afetiva, porque essa memória se junta a momentos de partilha, nomeadamente com os pais. Não é só o programa em causa que tem relevância para a construção perene da memória, mas sobretudo com quem e onde esse momento era partilhado. Citações. Via-se o telejornal, e está sublinhado, sempre religiosamente. A sala partilhava a televisão com a mesa das refeições e, portanto, era o momento onde se escutava as notícias. À noite, a televisão era o foco das atenções. Outro exemplo, e agora já estou em passo de corrida, o meu pai era completamente obstinado por notícias, fossem elas de política, de desporto ou outras. E então, nós vimos o telejornal religiosamente enquanto jantávamos, ou seja, algo que hoje incutimos nos nossos filhos que não devem fazer. Pois, mas era isto e quase não se falava. É que curioso, toda a gente ouvia as notícias, e aqui está, e eu aprendi de miúdo a gostar de notícias. Uma das características desta centralidade que a televisão desempenhou, não é despenhou, é desempenhou, peço desculpa, para esta geração foi que aquele momento esperado e que resulta do contexto de escassez já referenciado, torna-o irrepetível. É um momento irrepetível. Ou seja, não havia dispositivos técnicos na altura que permitissem repetir aquele momento, aquela linearidade da televisão. Vimos, não vimos, passou, terminou, é irrepetível. Portanto, aquele momento solene, quase religioso, de silêncio, olhar para a televisão, é o reflexo também um pouco disso. Daí que não seja estranho o uso de termos como sagrado, religiosamente, quase não se falava, porque o momento é único e é irrepetível. Ou para definir os momentos-chave do consumo ou da informação através do telejornal, eu vou-me calar, eu não vou mostrar tudo. Só mais uns exemplos. Eu tinha um avô para quem as notícias eram extraordinariamente importantes do ponto de vista, ao ponto de ninguém poder falar durante o telejornal. Portanto, ouvimos o telejornal calados, porque era, aqui está, um momento sagrado. Único, irrepetível no dia. E as notícias da manhã já não são estas. Outra citação, tenho memória dos noticiários serem uma coisa quase religiosa. Não podíamos falar, quase não nos podíamos mexer. Quando eu era muito miúda, aquilo às vezes gostava-me um bocado.
E tinha mais para mostrar. Eu vou terminar aqui, peço desculpa, e termino com estes dados. Nesta amostra preliminar, que envolve as tais 26 entrevistas, 70%, 7 em 10 entrevistados dos homens, assinalam esta memória primordial do visionamento do telejornal, ou através de referência equiparada, não lhe chamando telejornal, mas chamando espaço noticioso da noite, as notícias da noite, que é exatamente a mesma coisa. Nas mulheres, este valor é também muito significativo, de 56%, 9 em 16. No total da amostra, o valor global da memória inicial de partilha mediática está centrada no telejornal da RTP, em cerca de 62% dos inquiridos. E tinha aqui mais para conversar com vocês, se quiserem depois falamos. Muito obrigado e desculpe. Muito obrigado. E o que equivaleria mais ou menos a jornalista, sou, para quem não sabe, e isto em este pequeno contexto é para... Então, boa tarde. Eu sou um dos elementos que está a trabalhar neste Work in Progress numa comunicação que fará parte dos e-books. A minha colega de trabalho deste Work in Progress é a professora Patrícia Weber, que está ali e que depois, se quiser, no final pode-se juntar ao painel, mas será da liberdade dela juntar-se para acrescentar mais alguns parâmetros e balizas que eu entendo serem os mais interessantes. Numa equipa há sempre aspectos que nós consideramos mais interessantes do que outros. A equipa junta-se, trabalha em conjunto, uns focam a sua atenção nos aspectos e outros noutros aspectos. Eu vou trazer para esta comunicação de alguns minutos, depois se a professora Patrícia Weber quiser acrescentar algo, poderá acrescentar, obviamente. Vou trazer aspectos que, mediante o trabalho que me foi dado produzir no âmbito do MEM News, os que considero mais interessantes, relevantes e pertinentes para o trabalho que eu comecei a construir academicamente desde, principalmente a tese de doutoramento, não tanto a dissertação de mestrado, que foi noutras áreas, mas mais com a questão do jornalismo que eu tratei na minha tese de doutoramento. Este nosso work in progress, este trabalho que está a ser desenvolvido para, de uma forma escrita, ficar disponível para os receptores assim interessados, tem o título então de um panorama da evolução do consumo de notícias em Portugal e quisemos e queremos ainda traçar a ponte entre o projeto MEM News e o Serviço Público de Média. O projeto MEM News, do qual eu faço parte, sou um dos investigadores que faz parte da equipa e tenho sempre que agradecer, já agradecia antes por outros fatores, mas ao professor Jorge Pedro Sousa por me ter convidado a integrar esta equipa de mestres, sendo eu, considerando-me sempre um interno aprendiz, que através da curiosidade e de muita humildade tenta não parar esse caminho incessante e inesgotável de aprender sempre cada vez mais acerca do mundo que somos e do mundo que nos rodeia. O Serviço Público de Média, se calhar, não está disparatadamente longe ou pelo menos do conceito que nós trazemos, ou que podemos trazer do conceito de Serviço Público de Média, pode não estar longe desse caminho que cada um de nós tenta traçar em tentarmos compreender o mundo que somos e o mundo que nos rodeia. Deixarei mais para a frente também para o período de perguntas e respostas as minhas próprias reflexões sobre as comunicações que tivemos aqui já anteriormente, as 3 comunicações anteriores. Eu tomei aqui notas para perguntas que quero fazer. Achei coisas interessantes, muito interessantes, e poderei fazer pontes entre o nosso próprio trabalho a posteriori. Exato. Entretanto, sou eu, a professora Patrícia Weber e a Ana Santos, que não está aqui, era para estar, mas não está aqui presente, não vai poder dar o seu contributo, mas a professora Patrícia Weber, depois no final, vai poder dar o seu contributo. Tal como o trabalho do colega professor Pedro, penso eu, a nossa amostra também é constituída para este trabalho, para esta comunicação, por 15 entrevistados no projeto MEM News, nascidos antes de 1965,
As 15 entrevistas realizadas são maioritariamente com pessoas que vivem no norte do país, sendo somente 2 realizadas com habitantes da região centro. Optámos por este universo por representar as entrevistas iniciais, realizadas dentro então deste nosso projeto MEM News, com participantes com idade superior a 60 anos, englobando 4 mulheres e 11 homens, que foram feitas no primeiro semestre de 2025. E no primeiro semestre de 2025, então 7 dos entrevistados estavam ou estão nesse momento da entrevista na faixa etária dos 60 anos, 4 dos 60 anos e os demais 4 têm mais de 84 anos. E nós tentámos, ainda estamos a tentar, para depois fazer parte do tal e-book que virá posteriormente, estamos a tentar encontrar nessa amostra de 15 entrevistados contributos que sejam interessantes para tentarmos perceber se, mediante essa verbalização dos entrevistados, conseguimos detectar, destrinçar diferenças entre a recepção, o consumo de notícias, que é do que trata este projeto MEM News, o consumo de notícias entre órgãos de comunicação social que estão a cumprir com o serviço público de televisão ou de rádio, o serviço público de média e os canais ou órgãos de comunicação social não de serviço público, e tudo isto nos levará, ou pode nos levar a um debate também ele inesgotável, incessante e infinito, sobre se o serviço público é apenas prestado por órgãos que oficialmente são órgãos de serviço público, ora de televisão, ora de rádio. E se os canais privados, ou órgãos de comunicação social privados, não fazem e não cumprem com esse papel de serviço público, respeitando o interesse do público. Trago para aqui, para nós podermos pensar e refletir um pouco sobre essa questão. Portanto, a nossa amostra é constituída por 15 pessoas. Daqui a pouco falarei de que essas pessoas foram analisadas tripartidamente com, basicamente, sendo simplista, se calhar demasiado, mas cuja infância foi passada antes do 25 de Abril, depois com esse fator impactante, como já foi falado aqui nesta tarde, do 25 de Abril, e o que isso significou em termos de consumo de notícias para quem vivenciou o antes do 25 de Abril. Mas em relação ao serviço público de média, trago esta citação que faz parte do livro branco, o Serviço Público de Média, livro branco de 2003, da professora Felisbela Lopes, que penso que poderá ser importante para balizarmos esse conceito de serviço público de média, que é face à fragmentação dos públicos, à crise de vários grupos de média, à dispersão dos valores e à erosão das democracias, o serviço público de média ganha hoje uma relevância ímpar, a de ser referente de qualidade, meio de coesão social, garante do pluralismo e da diversidade, lugar de independência e de confiança, laboratório de inovação e de experimentalismo, bem como espaço de responsabilidade centrado no interesse público. Sendo um elo de ligação de todos os cidadãos, o serviço público de média deve reclamar o lugar de charneira do ecossistema mediático, assumindo-se como um dos pontos centrais do espaço público, que é um conceito que para mim é muito querido, que é o conceito de espaço público. Há pouco falávamos aqui, sem querer extrapolar muito do que temos ali nos meus diapositivos construídos, mas o conceito de espaço público é criado, obviamente, através dos mídia. São os mídia que nos permitem sair da nossa realidade circundante. O que é a nossa realidade circundante? Neste caso, neste momento, é esta sala onde nós estamos presentes. E são os mídia que são as tais janelas para o mundo que nos permite sair dessa realidade concreta, objetiva, próxima de nós, circundante, e nos permite visualizar, quanto mais objetivamente possível, melhor, o que se passa, citando um jornalista, no país, no mundo, e eu diria mesmo como adepto e quase ávido e religioso de jornalismo científico, no próprio cosmos. E são os mídia que nos permitem essa janela ou essa porta de abertura para sairmos dessa realidade circundante, que neste caso é a nossa sala, para o que se passa no todo geral, para nos fazer percepcionar a the big picture.
E ao longo dos anos, como já foi dito na comunicação anterior, essa religiosidade da nossa sala, circunscrevendo-me agora à sala onde a televisão tem esse papel central e é quase um elemento sagrado, mesmo da própria dinâmica familiar, como foi falado, a própria educação passada e ensinamentos, experiências, conhecimentos passados de geração em geração, utiliza essa janela, ou tem utilizado nas últimas décadas, tem utilizado essa janela como fator educacional, ou seja, a família em conjunto sai da sua própria sala de estar, do seu jantar, se nos circunscrevemos ao telejornal das 8, e viaja para a realidade total, e a família consegue percepcionar esse mundo, essa big picture, em conjunto, com a passagem em concreto de experiências, aprendizagens e exemplos dos pais para os filhos, ou não só, da avós, seja quem for, os membros familiares que estão presentes nessa sala, dando esse exemplo. Diferentemente do que aconteceu nas comunicações anteriores, eu não trago para esta minha comunicação de alguns minutos neste Congresso Internacional do Mem News exemplos. Na comunicação escrita nós teremos esses exemplos, teremos que nos farão concluir ou chegar a determinadas considerações finais. Levaremos para esse artigo exemplos que nos fazem deduzir ou induzir reflexões e considerações finais, mas já nos é dado ver neste work in progress que as percepções da nossa amostra denotam como as diferenças sociais e económicas possibilitaram visões dispares sobre as notícias, apesar de confirmar certezas que haviam na época. A impossibilidade de saber o que realmente acontecia na comunicação social oficial, estamos a falar do período do Estado Novo, antes do 25 de Abril, o medo de comentar o que ocorria em Portugal, e nós traremos exemplos concretos de falas, de verbalizações dos nossos entrevistados que espelham esse medo de comentar o que ocorria em Portugal na maioria das casas, a falta de acesso da informação no período do Estado Novo, seguido, no pós-25 de Abril, por essa abundância de notícias. No tal pós-25 de Abril, e isso leva-me a fazer a ponte para o tal interesse mais relevante que eu trago para a investigação e o meu próprio percurso académico individual, trazendo já à luz do que eu andava a estudar e continuo a estudar, que se prende mais com o jornalismo atual. De raiz, eu não sou um historiador, como a professora Maria Alva referenciou aqui, não sou um historiador. A minha tese de doutoramento defendida aqui, eu estava ali, no dia 16 de abril de 2013, foi sobre o jornalismo político, mas, ok, nós trazemos sempre a história um pouco agregada ao presente, mas que se prendia exatamente com a análise do jornalismo político ou o acompanhamento jornalístico da política em Portugal no presente. Mas continuando, já trago isso para o meu trabalho atual e as minhas preocupações mais profundas, dentro da profundidade que eu consigo alcançar, mas para já dizer que situações que os entrevistados colocam como geradores de incerteza do que se publicava ou publica no pós-25 de Abril, ou seja, passamos, e nós chegaremos lá através de alguns exemplos, passamos desse medo e dessa escassez para uma explosão de informação, uma explosão de inputs, de outputs, através dos meios de comunicação social, que são inputs para nós, cidadãos, em termos quantitativos, muito maior. Atualmente, as divergentes informações, o excesso de plataformas e a falta de checagem das notícias levam a uma percepção de deterioração da qualidade da produção dos mídia. E isso aí é que é o ponto que faz chegar às minhas preocupações enquanto académico, enquanto investigador, enquanto professor e, essencialmente, também, porque as coisas estão misturadas, enquanto cidadão e ser humano neste mundo. Como eu estava a dizer, na nossa amostra há essa tripartição entre infância e juventude, pós-25 de Abril e atualidade. Todos os entrevistados desta amostra experienciaram a transição abrupta da censura e da carência de informação para a liberdade total e a consequente overdose de informação ou sobrecarga. E, indo ao encontro do título e relacionando com o serviço público de média, verificamos
para já, neste nosso trabalho que está em construção e que poderão ler mais à frente, neste ano, verificamos que os diferentes desígnios do Serviço Público Médico e Privado parecem estar apagados das memórias de forma, enquanto reflexão macro. Há exemplos que desmentem esta reflexão em consideração final, mas basicamente não há essa destrinça feita por esta amostra dos nossos entrevistados. E para encerrar este meu contributo de eterno aprendiz nisto de sabermos cada vez mais sobre o mundo que somos e o mundo que nos circunda, nessa explosão que houve após o 25 de Abril e a possibilidade de consumirmos notícias vindas de mais lugares a toda a hora, trago este último diapositivo que fala do serviço privado e o infotainment, que é um conceito do qual eu falo sempre em aulas e que vivo na minha própria experiência enquanto comunicador, fora da universidade, o conceito de infotainment, onde há essa mistura entre o conceito de jornalismo, informação e o entretenimento. Com o jornalismo a ir buscar facetas do entretenimento para supostamente se tornar mais rico e se ficar mais apelativo para com o público, e também o entretenimento a ir buscar facetas do jornalismo e da informação para se tornar mais, diria eu, credível, objetivo e factual dentro da vontade que o entretenimento às vezes tem de ser objetivo. Dentro desta amostra, maior diversidade após o 25 de Abril, mas também uma degradação da qualidade informativa, devia ter ali um ponto de interrogação. O serviço privado é frequentemente criticado pelo sensacionalismo e pode haver, e não trouxe exemplos concretos de entrevistados que o disseram, mas temos exemplos desses no nosso trabalho, onde por vezes se promove o irrelevante a manchete, quer seja de jornal, quer seja de telejornal, quer seja no início do noticiário de uma rádio. E são reflexões que eu trago para esta comunicação. Vou já me calar, vou já terminar. Sendo circular, Patrícia, por favor, o último diapositivo, sendo circular, ainda temos mais um, e para terminar, é a mesma citação que nós vimos da professora Felisbela Lopes, que já agora eu mencionei aqui o 16 de abril de 2013, a professora Felisbela Lopes esteve aqui, enquanto elemento do júri, nessa minha defesa da tese de doutoramento. Já estão familiarizados com esta citação que eu trouxe. Deixo para a sessão de período de perguntas e respostas o podermos debater e refletir sobre o serviço público de média e se realmente deve reclamar para si o lugar de charneira do ecossistema mediático, assumindo-se como um dos pontos centrais do espaço público. Na minha tese de doutoramento eu falo do jornalismo pedagógico, no mesmo ano em que o Thomas E. Patterson falava do knowledge-based journalism, um jornalismo que não nos diga, ok, aconteceu isto, aconteceu aquilo, depois está sempre a dizer que aconteceu isto, aconteceu aquilo, aconteceu mais isto, é uma sucessão infinita de factos, mas um jornalismo que possa, com o contributo da ciência e do conhecimento, explicar, contextualizar, partir pedra, desconstruir, para que nós percebamos, ok, está a acontecer isto e aquilo, mas o que é isto e aquilo, em que quadro geral está? E esse jornalismo pedagógico poderá ser útil para nos enquadrar melhor na realidade que somos, na realidade que nos circunda. Obrigado ao moderador, Dr. Eurico. E gostei muito, professora Maria Alva, só mesmo para rematar, eu vou também deixar isso para a questão das reflexões, das perguntas e respostas. Não sei se queres falar alguma coisa. Não, Patrícia, peço desculpa por ter monopolizado o tempo da nossa equipa, eu, a Patrícia e a Ana, mas gostei muito da entrevista, é uma partilha só e depois já me calo. Eu, na minha tese, da minha dissertação de mestrado, na altura tinha dúvidas entre fazer com um professor a questão da programação televisiva, o que eu acabei por fazer, a programação televisiva em Portugal, ou fazer com o Jorge Pedro Sousa uma dissertação de mestrado, que acabei por não fazer, sobre a entrevista. Eu tinha a ideia de fazer uma dissertação de mestrado somente tendo como título a entrevista. O que é isto da entrevista? E acabei por não fazer esse trabalho, mas é uma coisa que me interessa, sempre me interessou e que eu concretizo na prática enquanto comunicador, basicamente em rádio, tendo feito já dezenas, se não centenas de entrevistas em rádio. Foi um prazer enorme ter participado e estar a participar neste Mem News, tendo feito entrevistas que são diferentes, mas que há sempre essa fusão entre as nossas práticas enquanto jornalistas ou comunicadores e aquilo que fazemos na academia, e gostei essencialmente e fiquei curioso
de explorar ainda mais a entrevista como tubo de ensaio das ciências sociais, à semelhança do tubo de ensaio para as ciências exatas. Que magnífica metáfora, obrigado por ela, professora Marialva, e agora sim vou-me calar e ficarei disponível para continuar a refletir ad eternum estas questões que ou muito me enganam ou não têm um ponto final, têm sempre muitas reticências. Obrigado pela atenção. Caríssimo colega Renato, muito obrigado pela sua brilhante exposição.